Olá! Nesse vídeo eu quero começar a te contar a minha história. Eu vou quebrá-la em vários vídeos, eu quero ter alguns vídeos contando quem eu sou, porque eu tô aqui, o que eu tô fazendo, onde surgiu toda essa ideia desse negócio todo. E como eu tô gostando muito de fazer esses vídeos de 10, 15 minutos, não quero fazer um vídeo muito longo, talvez eu quebre essa história em vários vídeos, beleza? Então vamos nessa, vou te contar um pouco de quem sou eu, beleza? Meu nome tu sabe, eu sou o Elton Luiz. Eu tenho 30 anos hoje, eu sou marido da Milene, sou pai do Samuel e da Cecília. Samuel neste momento tem 2 anos de idade e a Cecília tem 3 meses. 4 meses, 4 meses. E eu comecei a criar conteúdo na internet em 2019. Na verdade, em 2018 eu comecei a gravar meus vídeos, mas eu criei meu primeiro produto no final de 2019. A coisa toda começou assim. Desde que eu nasci, eu sempre gostei muito de ler livros. Minha mãe disse que me ensinou a ler com 3 anos. E minha tia, ela comprava livros daqueles vendedores que batiam de porta em porta. Sabe aqueles caras que vendiam Barça, esse tipo de coisa? E ela disse que tinha uns vendedores que tinham 3 livros por 10 reais. Livro de criança, coisa e tal. Então a minha tia me dava esses livros e ela me incentivou muito a ler. Então quando eu era criança, eu lia muito. Eu adorava ler livro, cara. Teve um final de semana que eu li 12 livros da Turma dos Tigres. E minha mãe ficou meio alarmada, assim, que isso, o moleque não sai de casa, ele fica lendo livro. E eu também lembro de um dia que eu li o último Harry Potter e as Relíquias da Morte, num domingo. Fiquei o domingo inteiro lendo, de manhã até varar a madrugada, e acabei o livro. 1000 páginas, sei lá quantas páginas tem aquele negócio. Porque eu não conseguia parar de ler de tão bom que tava. Então, eu cresci gostando muito de ler livros. E aí, quando deu 2011, eu fiz 17 anos, eu fui para a França. Fui morar 3 anos lá, fazer engenharia. Fiz engenharia química lá na França. E quando eu fui para lá, eu parei de ler. Fui para lá com 17 anos, pô, descobri faculdade, festa, tinha um monte de coisa para estudar, aquelas paradas eram muito complexas, matemática lá era muito difícil e tal. Mas aí eu parei de ler livros. E foi nessa época que minha vida começou a desandar, vamos dizer assim. Eu fui entrando numa depressão. Vou contar sobre a depressão num vídeo específico, porque eu acho que é um tema relevante. As pessoas sempre me pedem para explicar como é que foi. E em 2014 eu voltei da França para o Brasil. Em 2016, um cara coincidentemente chamado Elton, era meu vizinho na época, me fez voltar a gostar de ler. Ele me apresentou uns livros. Cara, livrinho básico, comum, que todo mundo lê. Segredosamente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, essas coisinhas que hoje eu já não acho mais legais. Mas na época ele me apresentou esses livros e eu voltei a ler. Porque quando eu estava na infância, adolescência, só lia história. Harry Potter, Senhor dos Anéis, Hobbit, sei lá, Conde de Monte Cristo, Três Mosqueteiros, essas coisas. Não lia livro de desenvolvimento pessoal, pensando em desenvolver alguma habilidade, livro de negócio, livro de investimento, livro de filosofia. Não lia nada disso. E aí eu comecei a ler quando o Elton me apresentou os livros. Em 2016 eu redescobri o quão bom era ler. E aí em 2018 eu comecei a gravar em março vídeos sobre os livros que eu lia para a internet. Pensava, cara, seria muito legal se eu ganhasse dinheiro para ler livro. Eu ia adorar que as pessoas me pagassem para eu ficar lendo livros. Então eu vou começar a gravar vídeo explicando os livros e sei lá, de repente alguém me patrocina, sabe? Eu tinha essas ideias. Uma editora vai me mandar uns livros dela, vai me patrocinar para eu fazer propaganda, sei lá o quê. E eu comecei a fazer esses vídeos sobre livros em 2018, incentivado pela minha psicóloga na época, que eu ia para terapia toda semana, cada 2 semanas, sei lá, não lembro qual era a frequência de terapia, e eu ficava falando dos livros que eu lia. Eu li esse livro aqui, eu li aquele livro lá, aprendi isso, aprendi aquilo, coisa e tal. E daí ela falou assim, por que você não começa a gravar vídeo de livro, então? Pode crer, é verdade, né? Seria uma boa ideia. Aí no começo eu paguei um cara, R$ 50 por vídeo, ele gravava e editava. Ele me filmava e editava. Eu pagava ele 8 vídeos por mês, dava R$ 400. Eu pegava do meu salário, eu ganhava R$ 2.000 de salário, 400 eu gastava nisso. E aí eu falei, cara, e se eu aprender a editar vídeo e economizar esses R$ 400? Aí conheci um amigo de uma amiga que me ensinou a editar vídeo por R$ 300. Eu paguei R$ 300 pra ele, falei, R$ 300 é menos do que um mês do outro cara, vou aprender a editar. E aí eu paro de pagar o cara e eu mesmo edito. Fiz isso, comecei a editar meus próprios vídeos. Cara, editei meus vídeos de 2018 a 2022. Só fui contratar um editor de vídeo no final do ano de 2022, que é um amigo meu, inclusive. E aí eu continuei gravando esses vídeos sobre livros. E de 2018, desde março de 2018, quando eu comecei,
até setembro de 2019, eu não sabia o que fazer. Tava gravando os vídeos aí, gravava de vez em quando, às vezes parava, às vezes voltava. Era meio inconsistente, assim, não era muito constante na coisa, porque eu não sabia o que fazer com isso. Aí, em setembro de 2019, um amigo meu recomendou que eu comprasse o Fórmula de Lançamento, o clássico curso de lançamento da internet, né? E aí eu comprei o Fórmula e eu aprendi a lançar um curso. E aí as pessoas que me seguiam, cara, pouca gente me seguia, né? Pô, demora muito para ganhar seguidor no começo. As pessoas que me seguiam no começo, eu queria falar sobre os livros, mas elas queriam aprender, não o que estava nos livros, mas como eu aprendia tanto. Como é que eu lia os livros? Como é que eu entendia o livro? Como é que eu decorava o livro? Como é que eu fazia anotação nos livros? E aí cara, tá bom, eu ensino então vocês, né? Acho que esse é um curso que eu posso fazer. Aí eu fiz um curso de como ler livros. Inclusive, eu tenho esses cursos de leitura gravados até hoje. Se tu quiser ter acesso a eles, eu tenho uma oferta bem baratinha. Tá aqui na descrição desse vídeo, é o Condado. O Condado é uma área de membros que eu tenho lá com meus cursos de leitura, meus cursos sobre estudo, pequenos cursos para você aprender coisas na internet. Tem muita aula ali dentro. Então, é uma plataforma tipo uma biblioteca online para você aprender a estudar, sacou? E aprender a colocar o que você estuda em prática e na internet, inclusive. Então, eu consegui fazer uma coisa que eu. Começar um negócio na internet a partir do que você estuda. Enfim, feito o merchan, né? Vamos lá, que o merchan é inesperado. Eu vendi esse curso pela primeira vez de como ler livros e eu fiz 15 vendas a R$300. Ganhei R$4.500. Falei, caramba, tô rico, velho. Tô rico, vou viver desse negócio. Era mais que o dobro do meu salário, né? Que era R$2.000. Então, ganhei 2 meses, 2 meses e um quarto de salário num lançamentinho de 2 dias, 3 dias que eu fiz no final de semana. Dia 29 de novembro, que era uma sexta-feira. Eu fiz o lançamento e fechei o carrinho no domingo à noite. E ainda é contrário a todo o mercado, né? Lançar na sexta-feira, todo atrapalhado, assim. Beleza, 15 vendas. Daí eu comecei. Falei, caramba, funciona. Dá para vender. Eu vou começar a levar a sério. E a partir dali eu comecei a postar vídeo. Eu já estava fazendo muita live. Eu fiz mais de 100 vídeos no YouTube antes de lançar esse curso em 29 de novembro. Eu já estava fazendo várias lives para 0 pessoas, 1 pessoa, 2 pessoas. Eu comecei a postar mais, eu comecei a fazer carrossel, a fazer post, comecei a fazer story, abrir caixinha no story. Ali mesmo, no dia 1º de dezembro de 2019, eu comecei a levar muito a sério, produzir conteúdo todo dia. E eu sempre tive essa ideia de que, cara, eu não conheço ninguém me conhece, eu não tenho um amigo famoso, eu não vou ser marcado por uma pessoa importante. Eu moro no interior do Paraná, agora do interior do Paraná, eu sou, né? Não moro lá, mas eu morava lá na época. Eu não tenho nada a meu favor. A única coisa que eu tenho a meu favor eu vou ter que botar conteúdo pra rua. As pessoas precisam me conhecer. Elas precisam ver se eu sei mesmo das coisas ou não. Então o que eu tenho que fazer? Começar a falar para elas o que eu sei. Começar a ensinar tudo que eu sei. E eu acredito que se eu não parar de aprender nada novo, eu vou continuar estudando sem parar. Então eu vou continuar sabendo mais coisas e eu vou ter sempre algo novo para ensinar. Então essa era a minha premissa. Eu vou ficar fazendo muito conteúdo para que as pessoas me conheçam e vejam que eu sei algumas coisas e eu vou continuar estudando para saber sempre mais coisas e coisas mais importantes. Porque com o passar dos anos, eu vou ter coisas mais relevantes para dizer para elas. E foi assim que eu comecei. Daí, cara, o que aconteceu foi de dezembro de 2019 a março de 2020, eu cheguei aos 10 mil seguidores, março, abril, no Instagram. E eu comecei a crescer. E ali eu comecei a conhecer algumas pessoas muito importantes na minha vida, que cresceram também na internet, e eu comecei a transformar isso num negócio. Então, qual que é o centro aqui desse primeiro vídeo da minha história, né? Eu era um cara normal, morava lá com meus pais, em 2019 ainda morava com meus pais. No dia 22 de novembro de 2019, eu conheci minha esposa numa baladinha de rock e ela disse pra mim que ela ia pra Escócia, então eu tinha que arrumar um jeito pra Europa atrás dela. Eu arrumei, isso vai ser o tema do próximo vídeo. Fui parar na Itália, indo atrás da minha esposa em 2020. Na época era minha namorada, né? Não era minha esposa, evidentemente. Dia 29 de novembro, eu lancei meu primeiro curso. Então, uma semana depois que eu conheci ela, já estava tudo preparado. Foi uma coincidência da vida, assim, providência divina. Conheci ela, lancei meu curso. E tudo isso aconteceu porque, primeiro, eu percebi que eu não sabia muito bem o que fazer da minha vida. E logo que eu comecei a fazer
os vídeos sobre os livros, incentivado pela minha psicóloga, eu encontrei uma atividade que eu gostava muito de fazer. Caramba, eu gosto muito de falar das coisas. Eu gosto muito de contar o que eu tô lendo. Porque eu comecei a me tocar que eu ficava enchendo o saco dos meus amigos. Pô, eu tava lá no boteco, ia no boteco tomar cerveja. Eu tava contando os livros que eu tava lendo, enchendo o saco deles, falando o que eu tinha aprendido, coisa nova que eles tinham que saber, colocar em prática na vida deles, que eu tava testando na minha, coisa de hábito, sei lá o quê, produtividade, negócio, ideia de negócio, pá. Então, quando eu comecei a gravar vídeo, eu me dei conta que eu gostava de ensinar as coisas que eu sabia para as pessoas. Depois de gravar vídeo, comecei a escrever story, escrever post, escrever e-mail. Eu comecei a me dar conta de que não era só o formato de vídeo. Não, eu gostava de ensinar, seja por vídeo, seja por texto. Então, eu percebi que eu estava entrando num modelo de negócios que tinha tudo a ver comigo. Um modelo de negócios de estudar, aprender coisas, colocar em prática na minha vida e depois ensinar para as outras pessoas. Ajudar elas também a fazerem isso. É isso que eu faço até hoje. É por isso que me encantou tanto esse negócio na internet. É por isso que eu continuo aqui. É por isso que eu não pretendo nunca parar. A não ser que alguém acabe com a internet ou não sei o quê, entendeu? Não, eu vou estar aqui, entendeu? Enquanto as pessoas continuarem permitindo que eu esteja aqui. E a moral desse vídeo é isso. Se você gosta de aprender coisas, se você gosta de ensinar os outros as coisas que você aprende, existe a internet. E ela é um caminho maravilhoso para você pegar essa vocação que você tem de não parar de aprender, não parar de ir atrás de coisas novas, de se desenvolver e de ensinar os outros. Esse foi o primeiro vídeo da minha história. Ao longo dos próximos vídeos eu vou te contando mais detalhes, os próximos passos, coisas que eu fiz antes, coisas que eu fiz depois. E você pode deixar nos comentários o que você quer saber. Pergunta aí, cara, o que tu quer saber de mim? Conta aí e aí eu vou incrementando nos próximos vídeos, tá? Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo com seus amigos aí, vamos nessa. Um abraço e até mais.